Bom dia, boa tarde, boa noite, segunda série. Vamos para um novo assunto, né? Vamos falar sobre coesão e articulação textual em relação aos períodos coordenados e subordinados. Beleza, gente? A gente vai falar uma parte porque é um assunto bem extenso, tá? E se eu fosse colocar todo esse assunto aqui, a gente ia levar um bom tempo tratando disso. Então eu preferi dividir em duas partes, beleza? Quando a gente trata desses assuntos de orações coordenadas e subordinadas, eu sempre falo uma coisa assim, que é o seguinte: a gente, quando aprende essas orações, a gente aprende com os períodos ali separados, né? É bem clara a divisão ali para a gente entender o que que é período coordenado e o que que é período subordinado. E fica muito fácil identificar e classificar esses períodos, né? Como oração coordenada aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, e as orações subordinadas, as substantivas, as adverbiais e as adjetivas. E só que eu sempre falo para você o seguinte, gente, para a gente aprender isso, a maneira mais simples é a gente separar esses períodos e mostrar para conseguir visualizar isso melhor. Só que a gente, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, no que a gente fala, no que a gente escreve, a gente está sempre articulando essas orações coordenadas e subordinadas sem nem perceber. A gente só percebe isso quando a gente pega um texto ou uma fala e observa como que essas orações elas vão se concatenando, elas vão se interligando. E esse assunto aqui, ele é justamente para tratar disso, né? De como essas orações se articulam dentro de um texto, como que elas vão se dar, beleza? Aí a gente começa aqui pelas coordenadas e subordinadas, lembrando que as orações coordenadas são aquelas que os seus períodos, quando isolados, eles têm sentido completo, e as subordinadas, a relação é de dependência, né? Ou seja, um período depende do outro para ter sentido completo. E essas orações elas vão se organizando ali no que a gente escreve, no que a gente fala, como eu acabei de dizer, tá? E aí eu tenho aqui, por exemplo, inteligência artificial é um campo de estudo. Então eu tenho essa oração como oração matriz, ou seja, como a oração principal, onde nós vamos articular o raciocínio sobre isso, né? Inteligência artificial é um campo de estudo que surgiu na década de 1950. E aí a gente classificaria como oração subordinada adjetiva restritiva. Porque a gente sempre vai fazer uma atribuição ao elemento do que está sendo tratado dentro deste assunto. Então, que surgiu na década de 1950 retoma a questão do estudo da inteligência artificial. E isso vai ser articulado pelas orações subordinadas adjetivas. Parece que eu estou falando óbvio, né? Parece que eu estou chovendo no molhado, mas a situação é assim que se configura dentro dessa relação textual aí, tá? Aí a gente tem aqui, né? Cujo objetivo principal é o estudo e a construção de sistema capaz de exibir comportamentos normalmente associados às pessoas, com aprendizado e resolução de problemas. E aí eu tenho uma oração subordinada adjetiva e explicativa, ou seja, esses períodos eles vão se organizar dentro dessas orações, dependendo da necessidade do que você está falando, do que você vai tratar. Então, toda vez é muito interessante, eu sempre lembro disso. Toda vez que a gente vai estudar esses períodos, eu falo, gente, a gente separa assim, né, o trecho para que você tenha uma compreensão melhor, porque se a gente tentar ficar localizando isso num texto maior para fazer essa relação e classificação, a compreensão ela vai ser mais complexa. E agora a gente demonstra, né, com essas orações juntas aqui, que elas vão se misturar, que elas vão se ligar para que a gente consiga colocar uma situação, uma sentença, uma oração, uma verbologia, uma frase, beleza? Então, e aí a gente seguindo aqui, nós vamos ter aí também
Então, nós vamos observar essas relações de condicionalidade, causalidade e finalidade. Eu vou ter, basicamente, a mesma ideia sendo tratada dentro de orações que são díspares, mas que estão caminhando para a mesma resolução de pensamento. É isso que você tem que entender em relação a esses articuladores. Então, eu tenho aqui essa tirinha aqui do Armandinho, e ele diz o seguinte: e se em vez de competirem, as pessoas cooperassem? Como seria no trânsito, por exemplo? A gente, ao observar isso de modo geral, a gente percebe que existe o início de um pensamento para que isso tenha uma finalidade e encerre como uma reflexão. E como que isso se dá? Pela articulação das orações subordinadas nesse caso aqui. Então, por quê? Nesse primeiro quadrinho aqui, por exemplo, eu tenho uma relação de condicionalidade que está lá dentro das orações subordinadas adverbiais, né? Ele não impõe, ele racionaliza sobre a condição das pessoas não competirem, né? E trabalhar com a finalidade, a oração subordinada adverbial final, de cooperação. E esses dois raciocínios em relação a essas duas orações vão se encerrar dentro de uma reflexão, que é como seria no trânsito, por exemplo. Então, isso é a prática de como as orações subordinadas se dão. Aí a gente sempre cai naqueles questionamentos, né? Para que eu estou estudando isso? Eu não tenho necessidade. Para que eu tenho que saber sobre oração subordinada adverbial? É para que a gente reflita sobre essas questões, sobre essas hipóteses que a gente levanta, e a gente não imagina como que isso se organiza dentro de um texto. E isso é muito importante, compreender isso daí, até para facilitar o levantamento dessas questões, tá certo? Aí eu vou ter aqui também as questões de finalidade em relação à causalidade também, né? Então, eu tenho aqui, não sabendo que era impossível, foi lá e fez tudo errado, né? Uma tirinha aqui bem interessante. E aí a gente observa o seguinte, que, de novo, existiu uma relação entre orações subordinadas ali e que caminha para um raciocínio, para uma lógica, para uma conclusão. É estranho falar isso, porque parece que eu estou falando óbvio. Nossa, professor, você está falando a obviedade, mas é isso mesmo. São as relações óbvias que as orações subordinadas e coordenadas vão estabelecer. Por que que a gente estuda isso separado? Por que que a gente observa a estrutura disso, como que isso funciona, da onde que vem, por que que é uma oração, por que que é coordenada, por que que é subordinada, para a gente entender esse contexto aí aplicado ao texto, galera. É exatamente isso aí. Aí o que que acontece? A gente sabe que isso aqui é uma oração subordinada adverbial de causa, mas aqui ela está reduzida de gerúndio, né? Porque a gente retirou aí a conjunção como, né? E deixou o verbo no gerúndio. Porque a forma desenvolvida seria essa aqui, ó. Como não sabia que era impossível, aí o resultado é esse, né? Foi lá e fez, tudo errado, né? E é isso que é interessante a gente notar como que essas situações vão se interligar dentro de um texto. É isso que eu sempre quis mostrar para vocês, né? A gente aprende lá a parte estrutural das orações subordinadas e coordenadas, e agora a gente está observando como que isso se aplica ao texto, tá? Aí nós temos uma outra situação aqui. Opa, apertei errado aqui. Ainda em relação de finalidade, eu vou até aumentar aqui, tá? Para vocês perceberem aqui. Ó, o uso desses medicamentos deve ser bem planejado para que não haja perigo para todos. Ou seja, classificar a gente sabe.
A gente sabe que isso é uma oração subordinada adverbial final, porque, afinal, a oração subordinada adverbial final, ela dá o contexto de objetivo a ser alcançado, de algo que precisa ser atendido, expresso por uma oração que vai caminhar para este objetivo ou para essa orientação. A orientação é essa aqui, ó. O uso desses medicamentos, dos antibióticos, né, deve ser bem planejado para que não haja perigo para todos, né? Qual que é o objetivo? O que que se tem em mente antes de se usar os antibióticos, por exemplo? Se planejar. É o remédio que, inclusive, ele é restrito. Você só consegue comprar antibiótico se você tiver uma receita. E essa receita, inclusive, ela vai ficar retida lá na farmácia, né? E então, como isso é uma coisa bem séria em relação à saúde, nós temos que nos planejar. E aí existe essa relação entre essas orações no sentido de objetivo. Qual que é o objetivo em relação ao planejamento do uso dos antibióticos para que não haja perigo para todos? Nossa, professor, outra coisa óbvia, mas é isso mesmo, né? A gente percebe muita obviedade dentro dessas relações das orações subordinadas e coordenadas, tá certo? Então, voltando para cá, ainda em relação às relações de temporalidade, proporcionalidade, conformidade e modo, né? Gente, eu não estou demonstrando todas, porque senão eu vou ficar muito repetitivo e aí a gente não chega no nosso objetivo, que é entender quais nuances que essas articulações se apresentam para que a gente tenha esse entendimento, tá? Eu estou colocando um ou outro, inclusive eu peguei trecho do livro de vocês para que vocês tenham esse entendimento aí, beleza? Para que o escopo aumente em relação a esse assunto, tá? Aí eu tenho aqui, por exemplo, desde que pendurei esse seu quadro aqui, as pessoas pensam que isso é uma área para fumantes, Magritte. Calma, eu posso resolver. Então, o personagem usa esse articulador aqui, que é a conjunção temporal desde, né, para que o Magritte tenha a noção do que ele está tentando dizer. E ele diz que no momento que foi colocado este quadro, as pessoas passaram a fumar naquele ambiente, não é verdade? E aí, né, a tirinha, de maneira cômica, coloca aqui a resolução do problema de acordo com o Magritte, né? Então, é isso que tem que se perceber, né? A questão dessa articulação pelo uso dessa conjunção temporal aqui. Ele compreende, né, a situação e age da maneira que ele acha conveniente escrevendo isso aqui. É isso que a gente percebe em relação às articulações do uso dessas construções, porque a gente quer passar uma mensagem, a gente quer ser entendido, e esse entendimento vai ser tudo na base das articulações dessas orações subordinadas. Tranquilo, galera? Aí a gente tem outro exemplo aqui, ó. A pobreza afeta a 6 em cada 10 crianças e adolescentes brasileiros. As desigualdades impactam a vida de 6 em cada 10 crianças e adolescentes brasileiros até 17 anos. Como mostrou o estudo Pobreza na Infância e na Adolescência. Então eu puxei essas setas aqui, desculpa se ficou um pouco confuso, né? Então essa seta aqui em vermelho é a classificação em relação a essa conjunção, que é uma conjunção, neste contexto, de conformidade, né? Por quê? Porque conforme as desigualdades elas vão impactar essas crianças e esses adolescentes em relação ao que propõe o estudo feito, né? Conforme o estudo feito, estabelecido por esse estudo, né? E aí a gente percebe que esse é o articulador de conformidade, que é essa conjunção como aqui, tá? E aí a outra a gente tem assim, ó, uma inspeção do Ministério Público Federal e outras
8 instituições nacionais e internacionais descobriram que a usina de Belo Monte está funcionando sem um plano de emergência e sem que os monitoramentos semestrais exigidos pelo licenciamento ambiental sejam apresentados, tá? E aí a gente, como que cara, é muito interessante isso, né? Como que a gente percebe a forma como a coisa está sendo feita? A gente percebe que existe algo que foi fazer uma fiscalização, uma inspeção de uma situação que é uma coisa grave, né? A gente teve aí dois rompimentos de barragens aí lá em Minas e causaram desastres assim épicos, né, naquelas cidades, e inclusive na história do nosso país também, né? Então, que articuladores são esses que dão essa ideia de como a coisa está sendo feita para a prevenção desses acidentes? Esses articuladores aqui, ó, sem que os monitoramentos semestrais estejam dentro dessas exigências. Vocês estão compreendendo isso daí? Se eu não estiver sendo bem claro, qualquer coisa coloca lá no comentário lá o que é que você tem em dúvida em relação a isso. Então, a gente percebe dentro desse texto como que se dá essa articulação dessas conjunções, dessas orações, e que vão chegar numa linha de raciocínio. E a linha de raciocínio em relação a isso, né? A barragem rompeu, duas barragens romperam, mas o que leva a isso? Aí foi feita uma inspeção, e a inspeção percebeu que eles não têm um plano de emergência, eles não têm um monitoramento semestral para que se evite esse tipo de acidente. E o que estabelece essa compreensão são esses articuladores aqui de modo. É o modo como eles estão agindo, eles não estão fazendo esses monitoramentos semestrais aqui. E aí vai resultar em quê? Em mais tragédia, né? Em mais barragens rompendo. A situação já não está fácil e acontece esse tipo de coisa. Então, eu espero que vocês tenham compreendido isso daqui até agora, tá? Eu não terminei ainda esse assunto, nós vamos terminar esse assunto na próxima aula, tá? Se você não entendeu, volte, assista novamente. Isso aqui, gente, é a aplicação do que vocês aprenderam em oração subordinada coordenada no texto. É simplesmente isso. Agora é a prova dos 9, né? Igual a gente antigamente falava, né? É agora que a gente vai aplicar o conhecimento daquilo que a gente aprende separado em cima do texto. E isso aqui, gente, isso é muito cobrado em concursos, tá? Principalmente dentro de interpretação textual. Então, observe esse conteúdo, tente assimilar, volte lá no livro se você está com dificuldade, leia de novo, anote qual é a dúvida que você está tendo, coloca no comentário e aí eu vou tentar sanar essas dúvidas da melhor maneira possível, tá, gente? Então, um abraço e até a próxima aula.